Sejam muito bem-vindos ao canal Patrícia Duarte, taróloga. Eu trabalho com tarô e autoconhecimento e outras terapias também. Para você que não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda. Eu dei uma pausa aqui nos meus vídeos, mas agora eu estou retornando hoje com o nosso querido, a leitura, né? No capítulo 10, o carro. Para quem não sabe, volta lá, a playlist tá desde o comecinho, desde o primeiro capítulo, e eu faço a leitura deste livro aqui, Jung e o Tarô, da Sally Nichols, tá? Uma jornada arquetípica. A Sally Nichols faz uma associação dos 22 arcanos maiores do tarô com os estudos e o trabalho de Jung, já que Sally Nichols, ela é uma discípula de Jung, de todo o trabalho de Carl Jung, de todos os seus estudos. Então, hoje a gente vai para este capítulo aqui. Se você não viu ainda os outros capítulos, as outras cartas do arcano do louco até o arcano do enamorado, volta lá, eu montei uma playlist completa e eu vou ficar toda semana alimentando esse canal, cada semana com um novo capítulo desse livro aqui, tá bom? Se você gosta de tarô, aproveita, esse é um canal específico pra gente falar somente sobre tarô, tá bom? Então vamos lá começar a nossa leitura. Eu faço uma leitura com alguns comentários, tá bom? Então, se você não quiser ou não puder comprar o livro, fica aqui, fica atento, toda semana eu vou fazer a publicação de um novo capítulo desse livro. Vamos lá? Então, vamos lá. É o seguinte: o carro leva-nos para casa. E ela começa esse texto com um pequeno trechinho de duas frases, né, de uma citação de Jung. O eu utiliza a psique individual como meio de comunicação. O homem, o ser humano, né, por assim dizer, é propelido ao longo da estrada para a individuação, ou seja, a individuação está no caminho de cada ser humano aqui no planeta. Então vamos lá falar do carro. O trunfo do tarô número 7 mostra um jovem e vigoroso rei, revestido de suas insígnias reais e de uma coroa de ouro, postado diante de nós em seu carro. No enamorado, o herói foi imobilizado na encruzilhada. Este régio personagem parece saber aonde vai e já estar a caminho. Lembrando, eu só quero fazer um parênteses aqui, que a Sally Nichols, ela faz as associações dos arquétipos com os 22 arcanos maiores do tarô, com o tarô de Marsella. E eu sou taróloga, trabalho com o tarô de Edward Waite, tá certo? Então, eu trago aqui a imagem do tarô de Waite, porque se você é tarólogo, se você é taróloga e trabalha com o tarô de Waite, então a gente vai fazer as associações aqui com o tarô de Waite. Se você trabalha com o tarô de Marsella, você pode associar direto com o que está no texto que eu tô lendo, tá bom? Elevado acima da humanidade, pedestre e enquadrado por 4 colunas, chama a nossa atenção. Não obstante, o título da carta é o carro, o que implica que somos induzidos a considerar-lhe o veículo primeiro que tudo. A palavra carro traz à mente muitas associações. Talvez valha a pena fazer aqui uma pausa momentânea a fim de explorar algumas das suas. Você pense Ben-Hur e na Vitória. Ben-Hur é um filme, acho que da década de 60 ou 70, tá? Que fala sobre eu acho que é um lutador ou um escravo no tempo do Egito Antigo, e traz uma pequena associação ali com a Bíblia. É uma história, né, de um herói ali. Então é vivenciado ali nos tempos ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, já trazendo ali uma associação com a trajetória de Jesus, a trajetória do Cristo. Mas aí, enfim, fica aí quem quiser assistir, né? Pega em algum canal de streaming para dar uma lidinha aí
para assistir o filme O Ben-Hur que ela cita aqui. Ou em Alexandre no domínio do mundo, Alexandre o Grande, ou imagina Apolo, o deus do sol, cujo carro ainda comanda os céus, talvez lhe acuda a lembrança do desventurado Phaeton, filho de Apolo, que se apossou prematuramente das rédeas do poder e foi atingido pelo raio de Zeus. Aí ela está trazendo, né, as analogias com a mitologia, né? Todas essas associações pertencem a essa carta, pois o carro é um veículo de poder e conquista em que o herói pode viajar pela vida a fim de explorar suas potencialidades e pôr à prova suas limitações. Sua primeira associação com esse carro talvez lhe tenha vindo do inconsciente numa frase musical familiar: Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Balance baixo, doce carro que vem para levar-me para casa. Desculpa meu inglês, se não é muito bom, se não é do gosto de vocês, vamos lá. Isso também cabe, pois, num sentido psicológico, o carro se destina a levar-nos para casa. A jornada exterior não é apenas um símbolo da jornada interior, mas também o veículo para o nosso autodescobrimento. Aprendemos a respeito de nós mesmos através do envolvimento com outros e do enfrentamento dos desafios do nosso meio. Toda jornada oferece inúmeras oportunidades de novas percepções e também nos expõe ao risco da desorientação. O fato de ficar sozinho numa terra estranha, sem o apoio da família, dos vizinhos, amigos, cria certo tempo de verdade, quando o herói pode descobrir quem realmente é, ou pode ser destruído pela experiência. Esteja ou não consciente da conexão entre a jornada interior e a jornada exterior, o jovem que sai em busca da fortuna anseia também por um valor que brilha mais do que o simples ouro mundano. As lendas a respeito da conquista do mundo conhecido, levado a cabo por Alexandre, ligam-no ao triunfo do herói sobre o misterioso mundo interior. E a longa viagem de Ulisses de regresso a casa tornou-se um paradigma da jornada do autodescobrimento, que finalmente o leva de volta, após muitas provações e confrontações com humanos estranhos, monstros, deuses e gigantes, ao centro a que de fato pertence. Simbolicamente, o carro tem poderes celestiais que fazem dele um carregador ideal para a jornada rumo à individuação. Como o carro do sol é o grande veículo do budismo esotérico, na Cabala é o meio de transporte que se utilizavam os crentes para subir a Deus e a alma humana para se unir à alma do mundo. Assim pode ele funcionar para ligar o homem à divindade, como fizeram o carro místico de Elias e o carro do fogo de Ezequiel. As rodas do carro do tarô são colocadas de viés de maneira singularíssima. Aqui as rodas, né? Gente, tem aqui as rodas do Arcano 7. No desenho total, assemelha-se às ilustrações do carro de Ezequiel. Talvez o tarô... Peraí que eu pulei aqui uma parte, desculpem, mas eu vou corrigir. O carro de Ezequiel também tinha rodas inusitadas que simbolizavam poderes luminosos. Talvez o tarô pretenda mostrar-nos que esse carro tem igualmente qualidades mágicas. No desenho total, assemelha-se às ilustrações do carro de Ezequiel. Ambos são, com efeito, tronos móveis, com 4 colunas que suportam um baldaquino, desenho ainda observável nos dias atuais no palanquim em que o Papa é carregado durante as procissões religiosas. Lembrem-se do que eu falei, o livro ela escreveu na década de 1980, então pode ser que ela cite algumas coisas que era utilizado na época e hoje em dia já não é mais. Eu acho que o Papa já não é mais transportado assim. O Papa, ele hoje em dia, anda naquele carro Papa móvel, que tem vidro blindado e tudo mais, né? Por motivos óbvios.
que as figuras centrais do carro e do Papa estão intimamente ligadas entre si e evidencia-se pelo desenho semelhante das duas cartas. Daqui a pouquinho eu vou trazer, tá, a imagem, vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu vou trazer aqui a imagem do arcano do Papa, tá certo? Mas a gente tem aqui algumas informações que lá no arcano do Papa tem, tá? Então eu vou colocar aqui as duas cartas para vocês darem uma olhada. E prontinho aqui, eu já trouxe a carta do Papa, olha, tá aqui, então eu vou pôr os dois, olha, o que ela fala é que uma carta é semelhante à outra, né? Porque tem duas figuras aqui de costas diante do Papa, aqui nós temos as duas esfinges, que representam as energias yin yang também, só que elas estão de costas para o condutor, né? Até a fisionomia do rosto do Papa é parecida, né? Aqui, lembrem-se que ela fala do tarô de Marsella, e aqui eu tô trazendo para vocês o tarô de Edward Waite, mas só para a gente trazer as semelhanças. Então, vamos lá? Na carta número 5, a figura central, localizada num quadrado formado pelos dois padres e pelos dois pilares, representa um quinto elemento, um elemento que transcende os 4 pontos da bússola da realidade comum. Na carta que está sendo discutida agora, o rei, colocado numa moldura criada pelas 4 colunas, também representa um elemento quinto essencial. Sendo por nascença um personagem real, dotado de poderes e privilégios especiais, o rei é colocado acima da humanidade comum, certo? Sua coroa de ouro, como um halo, liga-o à iluminação e à energia do sol. Entretanto, ele aqui não é pintado como figura gigantesca, imóvel sobre algum trono distante, mas reduzido às dimensões humanas. Age como auriga, força diretiva, localizado no centro íntimo do veículo psíquico. Psicologicamente, isso poderia significar que tais elementos antigamente projetados em figuras de proa, imperador ou papa, foram reunidos e interiorizados como princípio diretivo que opera no interior da própria psique. A diferença das figuras masculinas de autoridade encontradas até agora, esse rei é jovem, o que indica que traz consigo nova energia e novas ideias. O trono em que o Papa está sentado é fixo. O carro do rei lhe permite maior latitude e flexibilidade, porque o carro é um objeto que anda, né? Que se movimenta. A sua força motriz é fornecida pelos 2 cavalos, que formam uma parelha de aspecto insólito, pois um é tão violentamente vermelho quanto o outro é insistentemente azul, sendo que aqui no tarô de Waite ele fez uma representação das energias Yin e Yang, certo? Não há dúvida que cada um dos animais se imagina como cavalo de outra cor, que expulsa os vestígios da monotonia, acrescentando sabor, e espírito à nossa vida, desculpem. Esses cavalos simbolizam os polos positivos e negativos da energia animal que existe em toda a natureza. Pronto, tá aqui. Positivo e negativo, sendo o aspecto físico pintado de vermelho e o espiritual de azul. Então, lembrando que ela está falando do tarô de Marsella. Na carta número 6, 2 mulheres adversárias confrontam a consciência humana e mantêm-na transfixada, impedindo o progresso do ego, até que se resolvam os seus elementos conflitantes. Lembrem lá no arcano 6 do enamorado, que no tarô de Marsella, deixa eu pegar aqui rapidamente o meu arcano 6, no meu tarô aqui de Edward Waite. Porque lá no tarô de Marsella são 2 mulheres e um jovem, né, um rapaz. Aqui no tarô de Waite é esse aqui, olha, é um casal mesmo, né, um homem e uma mulher abençoados por um anjo e tudo mais. Você pode voltar o capítulo anterior, exatamente anterior a esse, que eu já gravei há um tempinho, para vocês recordarem ali o arcano número 6, tá certo?
Na carta número 6, duas mulheres adversárias confrontam a consciência humana e mantêm-na transfixada, impedindo o progresso do ego até que se resolvam os seus elementos conflitantes. O resultado aparentemente é favorável, pois aqui os fatores antagônicos são retratados como uma parelha de cavalos que puxam o carro. Conquanto não formem uma parelha perfeita, então pelo menos avançando. Quem toma conta desses animais fogosos seria de se esperar que o auriga lhes segurasse as rédeas, mas para o nosso espanto os cavalos não têm rédeas. Em vez disso, eles dão a impressão de estar nascendo do veículo, como se veículo e cavalos fizessem parte de uma entidade, um corpo psicofísico que contém e transporta o rei. Para dirigir um veículo desses com êxito e sem rédeas, o condutor precisa ter poderes suprapessoais. Talvez as 4 colunas sirvam de bússola. Olha que interessante. Então, observem na imagem que ele está... os cavalos é que conduzem o carro, mas ele não tem rédeas, né? Eles não têm rédeas e ele não segura os cavalos, certo? As colunas e o baldaquino que eles sustentam formam um espaço relativamente seguro, que protege o rei e lhe contém as energias. Poderiam ser encarados à maneira das 4 funções junguianas, os 4 pilares essenciais do ser psíquico. 2 são vermelhos, 2 são azuis, repetindo as cores dos cavalos. Indicam que os vários aspectos da psique estão começando a trabalhar juntos para um propósito comum. Aqui abaixo na descrição eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a imagem do Arcano 7, do Tarô de Marsella, da internet, para vocês consultarem essas informações que eu estou aqui compartilhando com vocês, tá? Porque ela tá fazendo alusão ao Arcano 7 do Tarô de Marsella. Pelo enfrentamento do conflito pintado na carta anterior, aqui está, o enamorado criou agora uma estrutura psíquica móvel dentro da qual pode sair para a vida. Então vocês lembram que lá no tarô de Marsella, o enamorado, ele precisa decidir qual das 2 mulheres, se ele fica com uma que seria a amante ou se ele fica com a outra que seria supostamente a mãe ali na interpretação, certo? No seu centro está um jovem rei, símbolo de um ativo princípio diretivo. Se for um rei de determinação e propósito, esperará sem dúvida que o baldaquino acima da sua cabeça, que o protege dos elementos, também se revele impenetrável às pedras e setas daquele ultrajante pequeno Eros, cujas atividades já tivemos ocasião de observar, o Eros que está na carta do enamorado do Tarô de Marsella, tá? O jovem soberano necessitará de toda a proteção e estabilidade que puder conseguir, pois está dirigindo um carro dúbio, o qual, como todos os veículos de 2 rodas, exige perfeito equilíbrio do condutor. Igualmente, o rei pode agir como um giroscópio vivo que ajuda a manter os opostos em equilíbrio. Se você quiser fazer a experiência de viajar num meio de transporte mágico como esse giroscópio humano, pode fazê-lo facilmente desde já. Basta fechar os olhos, imaginar-se confortavelmente instalado no carro de frente do rei. Sinta os solavancos e balanços do veículo e a presença tranquilizadora do rei. Ouça o estacado ritmo e vivo dos cascos dos cavalos. Agora, imagine-se fazendo uma curva. Incline-se para o lado da curva e, se sentir relaxado e seguro, mantenha os olhos fechados e aprecie a paisagem interna. Para começar, imagine que você e o seu auriga estão percorrendo uma virente região campestre. É primavera, o sol brilha. Ouviu isso? Que foi? O canto de uma cotovia do prado? Ou teria sido uma criança chamando? Continue, daqui para frente é o seu passeio particular. O que acontece depois? Você talvez se detenha para investigar o som que acaba de ouvir. Ou talvez prossiga. Talvez o cenário e o tempo mudem e você tope com várias pessoas ou animais e tenha aventuras interessantes.
Ou chegue à conclusão de que já viu demais num dia só e peça ao cocheiro que dê meia volta e rume para casa. Ele fará exatamente o que você pedir. Pode parar todas as vezes que quiser, mas quando quiser dar outro passeio, já sabe onde encontrar o cocheiro. Basta-lhe pegar o número 7 do nosso tarô, respirar fundo, cerrar os olhos e partir. Muita coisa tem se falado e escrito recentemente a respeito de viagens. Livros e revistas revelam vários métodos de fazê-las. Maconha, LSD, outras ajudas mecânicas têm sido sugeridas como meios para esse fim. Algumas são perigosas e ilegais e algumas são danosas à saúde mental e física. Os viajantes imaginativos dispensam tais ajudas mecânicas. Descobriram que é muito simples ter esse tipo de experiência. Conhecem um segredo com que todos nascemos, mas que alguns de nós perdemos. O segredo é esse. Cada um de nós tem um carro à sua disposição. Está lá, pronto e à espera, sempre que desejamos embarcar em outra viagem imaginativa pelo espaço interior. A razão por que é tão fácil nos imaginar viajando nesse veículo mágico é que, na verdade, o fazemos o tempo todo. Para termos consciência disso, basta fechar os olhos e fazer a ligação. Toda vez que a gente age assim, podemos nos sentar perto do cocheiro e experimentar-lhe a essência. Sintonizado com o destino, ele não dirige nem é dirigido. Viaja pela estrada acidentada com uma graça natural. Sua coroa liga-o à áurea compreensão do sol. Visto que governa por direito divino, recebe a direção divina de algum modo misterioso. Talvez, como sugere Papus, também um estudioso do ocultismo, acredito que do século XIX ou início do XX, e também estudioso do tarô, as duas máscaras sobre os seus ombros sejam as insígnias de Urim e Tumim, objetos usados pelos sumos sacerdotes de Israel para descobrir a vontade de Jeová, os símbolos talvez das luzes diretivas do sol e da lua. E é exatamente isso. Tem duas faces da lua aqui, se vocês forem ver, olha, nas ombreiras aqui, ó, a lua para um lado, a lua para o outro, tá? Então seriam aqui, Edward Waite, ele traz a imagem da lua, tá? O carro parece simbolizar com propriedade o poder transportante da psique. A psique não é um objeto, uma coisa, a psique é um processo. Sua essência é o movimento. Assim como a paisagem externa passa por nós quando a gente viaja, assim diante do olho interior as imagens se sucedem numa constante fita de cinema. São as imagens que sintonizamos quando fechamos os olhos para as coisas externas, subimos no carro para uma viagem interior. Semi-vislumbradas, às vezes totalmente não reconhecidas, tais imagens afeiçoam nossa vida e nossos atos. Contém a semente vital da vida. Contém a semente vital da vida. A nova vitalidade inerente ao carro é visível nos rebentos verdes, surgidos em primeiro plano. Assim como cada planta é levada à autoexpressão pela imagem única contida na semente, assim a imagem do rei no corpo-carro empurra-o para frente a fim de cumprir o seu destino singular. Olha aí, estudiosos, tarólogos e tarólogas, gravem isso. O número 7 do carro liga-se ao fado, ao destino, à transformação. Num par de dados, os lados opostos de cada dado somam 7. Foram enumerados 7 atos separados de criação no Gênese, e no processo alquímico há 7 estádios de transformação sob o influxo de 7 metais e 7 planetas. Na filosofia oriental, temos a lei séptula da harmonia divina e os 7 chakras. Não é, portanto, muito para admirar que o carro assinale o início de uma nova era e que a sua energia nos conduz à segunda fileira horizontal, apropriadamente denominada o Reino do Equilíbrio. Como veremos, cada terceira carta na sequência do tarô assinala de maneira semelhante uma transição de alguma espécie. Elas são chamadas cartas sementes.
porque contém a semente de um novo crescimento. Então, numa sequência, a gente tem o louco, aí a gente tem o mago, e a gente tem a sacerdotisa. A próxima tríade, a gente tem a imperatriz, a gente tem o imperador e a gente tem o papa. E aí a gente vem com o enamorado ou os enamorados, e aí a gente tem o carro, certo? O imperador é uma dessas cartas, outras são a roda da fortuna lá, ela já vai dando a dica, olha, carta semente, o imperador é uma dessas cartas, aí tem a roda da fortuna, a morte, a torre e o sol. Só pelos nomes podemos ver com facilidade que cada uma pode dar início a um novo ciclo de desenvolvimento, interessantíssimo. Então, cada terceira carta na sequência do tarô, então como a gente começa do louco, então a gente vai para que o louco é considerado o arcano 0, né? Um é o mago, então seria mago, sacerdotisa e imperatriz. Aí vem o imperador, o papa, os enamorados, o carro, né? Então vamos seguindo. O imperador marca a transição da infância para a juventude, da contenção na mãe e na família íntima para a contenção no interior de um grupo social maior, dominado por numerosas figuras masculinas que simbolizam o princípio masculino. O carro indica outra iniciação. Aqui o herói se apresenta como adulto, para encontrar seu lugar individual num contexto social mais dilatado. Ao fazê-lo, descobrirá seus potenciais e limitações singulares. Como diz Jung, nossa personalidade se desenvolve no curso de nossa vida a partir de germes difíceis ou impossíveis de discernir, e apenas nossos atos revelam quem somos. Então, vamos continuando aqui no livro. Eu vou ler mais um trecho aqui, mais uma página, e aí depois eu dou uma pausa e inicio um novo vídeo, tá certo? Então vamos lá. Através da ação do enamorado na resolução do seu conflito, então lembra que o tarô de Marcélia, ele sugere um conflito de escolha, né? Ele vai escolher entre a mãe ou entre a amante, né? Então vamos continuando. Através da ação do enamorado na resolução do seu conflito, manifesta-se uma estrutura psíquica, um carro que o carrega para a vida. Jung cita o velho texto alquímico que amplia a situação retratada no carro. Após a enchente, diz ele, o carro deve ser levado para a terra seca. Como se o enamorado, antigamente submerso em emoções conflitantes, tivesse colocado agora seu carro psicofísico numa realidade mais sólida, onde esse pode funcionar de maneira resoluta. No centro do veículo está um rei, princípio diretivo superior à consciência do ego. O rei governa por direito divino. Seus poderes são, a um tempo, transcendentes e imanentes, divinos e humanos. Destarte pode simbolizar uma função mediadora entre o homem e Deus. Na simbologia cristã, essa figura aparece em forma mais evoluída como Cristo, o Rei, o Deus feito homem que habita entre nós, nossa parte mais real. O rei aqui pintado não tem essa estatura, é muito moço e inexperiente, mas carrega dentro de si a semente do crescimento futuro. Sua aparência indica que o herói tem um potencial de autopercepção. O ego, pintado anteriormente como enamorado, era manipulado por uma figura arquetípica do céu que ele não podia ver, que era o Eros, né, o Cupido. Dentro do peito do jovem ego, erguem-se sugestões de um poder que lhe transcende a consciência limitada. Aqui apreende ele as primeiras intuições, embora fugazes, de sua psique humana como instrumento através do qual o eu mais profundo pode tornar-se manifesto. Apreende um vislumbre de sua função como transportador da consciência e liga pela primeira vez seu fado pessoal a um destino maior. Em vista do fato de que o nobre cocheiro desempenha um papel tão central nesse drama, parece estranho que a carta ora em discussão se chame o carro, em lugar de ter o nome, como aconteceu com todas as cartas até aqui, do personagem principal. É verdade.
Essa carta não fala do personagem principal, que é esse rei. Fala do carro em si, né? Uma vez que o tarô parece dirigir-nos especificamente nesse sentido, vamos olhar de novo para o veículo do rei. Então tá aqui. À sua frente, uma barra horizontal corta-o ao meio, dividindo-o pela metade, a fim de formar uma rígida barreira entre o que está em cima e o que está embaixo e separar o auriga, a força diretiva dos seus cavalos, energia instintual capaz de puxá-lo para frente. Sob a barra transversal vê-se um escudo com as iniciais SM. Aqui nós não temos essas iniciais SM, mas eu vou deixar, novamente eu vou reforçar aqui para vocês, eu vou deixar um link para vocês verem a imagem do arcano do carro lá na internet do Tarô de Marsella, tá? Sob a barra transversal, então, vê-se esse escudo, um monograma pessoal do rei, do qual esse também está separado. O moço, tão aplicado em desempenhar o seu augusto papel, colocou-se acima de sua natureza animal e de sua identidade individual como ser humano mortal. Julga-se superior à sua humanidade instintual. Atrás do carro, vemos as duas rodas problemáticas, cujo simbolismo já foi discutido. Por mais apropriadas que sejam aos carros de fogo que cruzam os céus, constituem escassamente um equipamento normal para viagens em terra firme. Dessas rodas e de tudo mais que há embaixo, o rei parece inconsciente. Sonhando com suas metas futuras, ignora as plantinhas verdes que se veem logo abaixo dele e que podem ser pisadas pelos cascos dos cavalos. Nem mesmo um rei, sobretudo ele, pode erguer-se com êxito acima das realidades do reino. Dissemos que o personagem significa uma presença arquetípica que transcende o ego. A ser assim, o que foi feito do ego do enamorado? Boa pergunta. Idealmente, poderia aparecer como passageiro do carro para ajudar o rei a dirigir seu curso, mantendo-o em contato com as realidades da experiência humana. Mas ele não aparece em parte alguma desta gravura, já que não se mostra aqui nenhuma outra figura humana. Devemos concluir que o jovem enamorado coroou-se rei a si mesmo e retrata agora sua consciência humana individual com o régio cocheiro que lhe dirigirá o destino. Olha, aqui tem, ela traz uma imagem de um antigo baralho fiorentino. Olha como é que era o arcano do carro, né? Então vocês veem que tem uma criança, né? Vou ver se eu consigo abrir aqui a carta do enamorado para vocês, do Tarô de Marsella, para vocês visualizarem aqui. Tem sim, olha. Para quem ainda não assistiu os outros vídeos, né? Assista, né? Eu tô organizando tudo numa playlist, tá bem fácil, tá? Aqui, ó. Esse é o arcano do enamorado no Tarô de Marsella, porque o estudo dela é em cima do Tarô de Marsella, tá? Então, mas de todo jeito eu vou deixar o link aqui abaixo de todas as imagens. E a partir desse vídeo até o final, quando eu terminar o livro, eu vou deixar esse link sempre na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou deixar aqui esse link na descrição para vocês consultarem as imagens de cada arcano. Eu vou dar uma pausa aqui, vou gravar um outro vídeo para não ficar muito longo, mais que 30 minutos, aí não fica legal para vocês, tá bom? Até já com a segunda parte desse capítulo 10, onde nós estamos falando do arcano do carro. Até já!